Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algoritmos e entrada de dados. Fique ligado! Retomando o exemplo da aula anterior, onde nós tínhamos uma aplicação que mostrava o saldo de uma conta bancária, nós temos agora a inserção de uma nova informação, que é o nome do cliente dessa conta. Como o objetivo da nossa disciplina é fazer a programação de computadores, nós precisamos entender qual é o problema que nós vamos resolver e, assim, descobrir qual é a funcionalidade a ser programada. No caso desse nosso exemplo, a funcionalidade esperada é que nós consigamos mostrar o saldo de um cliente. Para tanto, algumas ações são necessárias. Que ações são essas? Exibir o nome do cliente e exibir o saldo do cliente na aplicação. Esses dois passos que eu acabei de descrever, na computação, quando são executados, nós chamamos de algoritmos. E o que é um algoritmo? Algoritmo é a descrição de um conjunto de ações que, obedecidas, resultam em uma sucessão finita de passos, atingindo o objetivo esperado. E para que nós façamos a programação desse nosso exemplo, algumas outras questões nós precisamos entender. Onde estão armazenados o nome e o saldo do cliente, para que nós mostremos na tela? Como nós faremos para mostrar esses dados do cliente no documento web? O armazenamento e a exibição desses dados são feitos por meio de comandos de entrada e saída de dados. Observando o nosso exemplo, vemos que duas informações variam de cliente para cliente, que é o nome e o saldo da conta. Essas informações precisam ser armazenadas em algum lugar. No nosso caso, no caso da nossa disciplina, esse lugar é a memória RAM, que é a memória volátil do computador. A memória RAM é como se fosse uma caixa com diversos espaços onde nós colocaremos as informações separadas. Cada um desses espaços nós chamaremos de variáveis. Observem que de uma imagem para outra, esses espaços ganharam um nome. Antes não tínhamos nada e agora dois espaços ganharam um novo nome. Um deles é o saldo e o outro é o espaço chamado cliente. Além do nome, nós podemos armazenar ali valores e toda vez que nós precisarmos acessar esses valores, nós faremos isso chamando a variável pelo nome que nós demos a ela. Para fazer a declaração dessas variáveis no JavaScript é muito simples. Nós usaremos apenas a palavra reservada var seguida do nome que nós queremos dar para a nossa variável. Esse nome não pode ter caracteres especiais, não pode iniciar com números e nem ter acentos ou ser cedilha, por exemplo. E para colocarmos valor dentro dessa variável, nós usaremos o comando de atribuição. Esse comando de atribuição, ele é representado pelo símbolo de igual. Observe nessa figura que para colocarmos um valor dentro da variável saldo, nós usamos o símbolo de igual seguido pelo número 200. Veja, para cada uma dessas variáveis nós temos valores distintos. Um deles é numérico e o outro é do tipo texto. De forma resumida, toda vez que formos declarar uma variável, nós usaremos essa sintaxe. Var, o nome que daremos para a nossa variável, igual ao valor que ela recebe. Normalmente, eu aconselho que nós não usemos a palavra igual, use a palavra recebe, que aí esse conceito de atribuição fica mais fácil, mais simples na sua cabeça. Agora que já sabemos como colocar informações dentro de uma variável, nós precisamos pensar como que nós faremos para exibir esse dado no nosso documento, na nossa aplicação. Apesar de existirem outras formas para fazermos a saída de dados, nesse momento nós trabalharemos com o comando document.write. Se fizermos uma tradução literal do inglês do que significam essas duas palavras,
Document é documento e write é escrever. Então, é basicamente escreva no documento. O que é que nós vamos escrever no documento? Tudo que estiver dentro do abre e fecha parênteses. Neste exemplo, eu deixei ressaltado aí que a variável está sendo apresentada. Então, observe que a gente não apresenta o valor da variável, mas sim nós chamamos a variável para que o valor que está dentro dela seja apresentado na tela. De forma resumida, toda vez que nós quisermos apresentar alguma coisa na tela, usaremos o comando document.write. Para entendermos um pouco melhor e vermos o exemplo de uma forma concreta, vamos para uma ferramenta web. Utilizando o nosso exemplo da nossa aplicação já da aula anterior, nós tínhamos o objetivo de mostrar o saldo de uma conta. Como é que nós faremos agora com essa inserção da informação de um nome de um cliente? Nós precisamos então de duas variáveis, uma para o nome do cliente e uma para o saldo da conta. Vocês lembram como é que nós fazemos a declaração de variáveis? A primeira coisa é o nome da palavra reservada var. Então, nós iniciamos colocando a palavra reservada var, seguida do nome que nós queremos dar para a nossa variável. Nesse caso, como eu quero colocar o nome do cliente, vou escrever o nome dessa variável como nome cliente. Esse nome cliente vai receber nesse momento, como é apenas um exemplo, o meu nome. Em uma aplicação real, esses dados viriam de uma base de dados. Além do nome do cliente, outra informação que nós precisamos é do saldo da conta. Esse saldo também varia de cliente para cliente. Nesse caso, também é uma nova variável. Usamos novamente a palavra reservada var, seguida pelo nome que eu quero dar para a nossa variável. Neste caso, como ela representa o saldo, vou colocar o nome da variável como saldo. Esse saldo também será fictício nesse momento, e como trata-se de um número, eu não vou usar as aspas. Agora que nós já temos as variáveis e essas variáveis já receberam valores, nós precisamos mostrar esses valores na tela. O comando que nós vimos, que nós utilizaremos para mostrar dados na tela, é o document.write. Nós escreveremos as nossas mensagens dentro do abre e fecha parênteses. Nesse caso, como nós vimos no exemplo da aula, nós tínhamos uma mensagem de olá e depois nós tínhamos o saldo da conta corrente. Não se apeguem muito a como eu farei a inserção desses dados nesse momento. Então, eu vou escrever aqui uma mensagem de olá e colocarei aqui agora a informação da variável que eu quero mostrar, que tem o nome do cliente que nós mostraremos o saldo. Vocês já podem perceber aqui embaixo que já aparece a informação do nome do cliente que está armazenado na variável. Além de mostrar o nome do cliente, nós queremos mostrar também o saldo da conta corrente. E esse saldo também está numa variável. O saldo nós podemos mostrar esse saldo. E esse saldo está guardado em uma variável chamada saldo. Percebam que, se nós alterarmos o valor que foi atribuído para a variável nome cliente, esse valor será automaticamente modificado aqui embaixo, que é o valor da saída de dados.
assim como se nós mudarmos o valor que foi colocado para a variável saldo. Esse valor também será modificado. Obviamente, nós temos maneiras de fazer com que o usuário digite esses dados para que eles sejam recebidos externamente. Você deve ficar ligado porque nós aprenderemos como fazer isso nas próximas aulas. Por enquanto é isso. Até a próxima aula!